Gente, então nós vamos para a segunda parte desse nosso desenho, tá? Eu tenho aqui a tinta, a cor, né? Amarelo canário, amarelo limão, o amarelo ouro, o siena natural e o caramelo, tá, gente? São as cores que eu tenho aqui, que eu vou usar um pouco dessas cores aqui. Vou iniciar fazendo a nossa parte aqui com a cor, com o amarelo canário, que é a cor que eu sei que é onde eu vou ficar mais claro aqui. Vai ser essa parte aqui, ó. Então, já vou colocando o amarelo canário aqui nessa parte aqui, que é a cor principal, né? Gente, se vocês ouvirem algum ruído, tá? A nossa casa tá de reforma, então não se preocupe. Então, eu fiz a maior parte aqui o amarelo canário. Já venho botando um pouquinho aqui o amarelo ouro. Eu vou sempre mesclando, tá? Eu já deixei pronto o diluente aqui no tecido, porque eu acho que, como o desenho ele é muito grande, eu acho que ele é muito importante isso, ter um diluente, certo? Porque o tecido, o desenho, ele é grande. Então, não dá para passar, quando o desenho é muito grande, não passar. Eu prefiro passar porque a tinta desliza melhor. Pelo menos eu gosto. Então, aqui assim, ó, passando o amarelo ouro e já mesclando, então, com o amarelo canário, tá? Passar amarelo ouro também aqui por baixo. Observem, olha só. Tô colocando aqui. Mesclando bem o nosso limão siciliano. Vocês desculpem, gente, um pouco a minha voz. É que eu tô passando por uma gripe. E aí, né, a gripe me pegou. Então, a minha voz, ela tá um pouquinho rouca, mas faz parte. Então, ó, tô colocando aqui assim, ó, o amarelo ouro, que é mais perto aqui dessa parte de baixo. Tá? Aqui com um pouquinho do amarelo canário. Esse pincel que eu estou usando é o número 14 da Tigre, porque é um desenho grande, gente. Eu não gosto de fazer com desenho grande um pincel muito pequeno, senão ele fica muito marcado. Eu prefiro dessa forma. Vou usar o amarelo limão para botar aqui nessa parte aqui, ó. Tá? O limão siciliano, ele tem uma cor um pouquinho mais clara. Então, vocês vão ver que ele faz parte disso aqui, ó. Tá? Então, fica aqui assim, ó. Ó. Essa parte aqui vai vir um pouquinho mais clara, porque é a parte onde que eu vou colocar um pouco de sombra, tá? Aqui assim, ó. Aqui. Então, eu intensifico com o amarelo limão. Aqui eu vou botando o amarelo canário. Depois eu vou fazer bem a bordinha com um pincel um pouquinho menor. Aqui o amarelo ouro. Fazendo nessa borda aqui. Já vou usar um pouquinho do siena. Tira aqui, usar um pouquinho para dar uma manchadinha nele aqui assim, ó. Principalmente essa bordinha aqui que vem, que é o pescoço do limão, né? Aqui assim, ó. Tá? Eu faço um pouquinho mais escuro. Eu mesclo com o siena e o caramelo. Tô mesclando as duas cores para botar aqui assim, ó. Tá? Para formar, então, o pescoço, a partezinha ali, afinar um pouquinho esse nosso limão. Faço dessa forma, mesclo as duas cores. Tá? Aqui assim eu também dou uma mesclada, boto aqui também um pouquinho dessa cor mesclada, que é o siena natural e o caramelo, e venho fazendo aqui assim, ó. Sempre movimento circular, para não ficar demarcado, tá, gente? Procurem assim sempre ficar dessa forma, daí não fica demarcado. Olha como tá ficando o nosso limão siciliano. Aí vou mesclar mais um pouquinho de novo, essas duas cores, fazer uma junção. E vou vir aqui nessa parte de baixo aqui, ó.
tá? Movimento circular. Aqui na parte aqui assim, ó, colocar o amarelo ouro. Assim, ó. E agora com aquela cor lá eu vou fazendo, então, a mescla aqui assim, ó. Tá? E vou mesclando assim, ó, fazendo uma subidinha aqui, como a gente fala, né? Uma sombra no limão. Assim, ó. Tá? E mesclando ele, né? Sempre movimento circular, para não ficar marcado demais, tá, gente? Vou trocar o pincel agora, pegar um pincel um pouquinho menor, porque eu quero pintar essa parte aqui assim, ó. Eu quero marcar ele um pouquinho, que é assim, ó. Usando um pouquinho do meu siena, aqui em parte de baixo. O siena com o amarelo ouro, que é assim, ó. Dessa forma. Circular aqui, para não marcar demais, tá, gente? Isso é muito importante. Aqui assim já tinha mesclado junto com o caramelo. Eu sempre acho que fica bonito quando a gente faz essas mistura de cores. Como o próprio canal já fala, né? Misturando as tintas. Porque a pintura, ela é uma obra de arte. A gente vai fazendo isso, a gente vai criando, a gente vai inovando. Pintura é isso, gente. Quando vocês descobrirem o jeito de vocês pintarem, isso vai ser apenas dica para vocês. Tá? Aqui assim, ó. Misturando bem aqui no meio. Fazendo esse contorninho aqui. Certo? Vou mesclar um pouquinho mais. Essa parte aqui assim, ó. E essa parte aqui assim. Aqui nesse parte mais pra cima do limão, mais perto do cabo. Assim, ó. Tá? Vou lavar o meu pincel, porque eu quero usar um pouco do branco agora. Fazer um pouco das luzes. Então, eu vou usar aqui, ó. Vou pegar um pincel um pouquinho maior. Aqui assim, ó. Aqui assim eu vou fazer a luz desse limão. Então, eu tenho que mesclar bem. Coloco aqui assim, ó. E vou mesclando, gente. E a luz acontece, né? Pertinho aqui assim, ó, também quero botar um pouquinho do branco. Esse risco preto, a gente coloca a tinta bem em cima, tá? Com o tempo, quando a gente lava, ele vai saindo. Mas como a gente coloca a tinta bem em cima para fazer um bom acabamento, então ele pode custar um pouquinho mais para sair. Mas não tem problema. Ele ajuda a dar uma boa finalização também. Que assim, ó, eu gosto, como eu já falei, botar bem em cima do risco. Tá? Aqui assim eu vou botar uma manchinha. Branquinha. E aqui embaixo também, fazer um pouquinho mais clarinho aqui, ó. Só nessa partezinha aqui, ó. Pra fazer bem essa parte que a gente tá fazendo aqui, tá? Que essa não precisa ficar tão marcado aqui. Assim, ó. Certo? Inclusive, eu vou botar um pouquinho mais aqui nessa parte de cal. E eu vou pegar um pouquinho do meu verde pistache
E vou colocar como uma sombra. Aqui assim, ó. Porque o limão nem sempre todo ele é tão amarelo. Esse limão siciliano, ele tem essa questão, sabe? Ele é bem amarelo, mas pode dar uma mesclada aqui, ó, com o verde pistache. E fica bem legal, gente. Olha só, tá? Aqui nessa parte aqui embaixo, também quero aproveitar, quero dar uma, aqui assim, ó. Dar batidinha aqui assim. Pra dar uma mescladinha, tá? Vou lavar meu pincel, porque eu não quero mais esse verde. Eu vou botar um pouquinho do branco. Aqui embaixo, aqui, ó. Pra que fique definido, né? Então, mais um amarelinho. Mais claro. Ó. E fica um pouquinho mais definido, né, gente? Vou voltar com o meu pincel maior um pouquinho. Mesclando um pouquinho do siena com o amarelo ouro. O siena com o amarelo ouro. Fazendo um pouquinho mais essa subidinha aqui, ó. Que é assim, ó. Olhem como vai dando uma marcação nesse nosso limão. Tá, gente? E aqui a gente vai fazendo assim pra juntar melhor as duas cores que eu fiz, que eu coloquei ali, ó. E mesclando bem, então, o nosso, esse limão. Botar um pouquinho aqui mais nessa cor, porque como eu não fiz borda, aqui eu vou botar um pouquinho mais de azul, desculpa, azul de amarelo. Azul eu tinha feito a sombra, né? Que é assim, só pra mesclar um pouquinho. Tá, gente? Então, vocês veem como fica bem bacana esse nosso limão dessa forma. E ele tem, eu vou colocar, ele tem umas manchinhas, o limão siciliano. E eu vou fazer essas manchinhas, aqui na parte mais clara, eu vou fazer com o amarelo ouro. Assim, ó. Com mesclação com o siena. Assim, ó. Depois eu vou botar um pouquinho do amarelo canário. Não quero tão forte, ficou meio forte ali. Que assim, ó. Quando a gente mancha, e aí a gente tira depois com o pincel. Eu passo o pituar e a gente dá uma mescladinha. Não precisa muito, né? Ó, eu vou fazendo essas manchinhas que ele tem. Ó, vou fazer daqui assim, ó. Mesclando. Julio a tinta um pouquinho na água, ficar mais mescladinha. E aqui agora, nessa parte mais escura, eu vou pegar com o siena. Porque é a parte mais escura, com um pouquinho do caramelo. Tá? Vou umedecer um pouquinho, de novo, uma gotinha d'água, para ele acabar ficando bem assim, ó.
olha, gente. E assim a gente vai fazendo essas manchinhas que tem esse limão, tá? A gente vai mesclando aqui, ó. Fazendo todo ele, certo? Ó. Vou descer minha tinta aqui de novo. Com um pouquinho d'água, pra ficar mais deslizante, né? Como a gente fala. Ó. E não ficar tão forte. Assim, tá? Agora quero ver se eu... Onde tá o meu pincel pitual pequenininho? Eu não queria ver. Vou pegar o meu pincel pituar. Vou tirar bem a umidade dele. Ele tava na água. Vou secar bem ele, tá? E vou fazer assim, ó. Ó, batidinha. Daí cai fora aquela coisa opaca de uma coisa só. De ficar muito forte o pinguinho aqui, né? Olha só. E aí ele vai ficando como se fosse transparente. Como se tivesse penetrado na casca. Como se a casca fosse mesmo assim, ó. Daí sai aquela fortidão, né? Do pingo único que a gente botou aqui no meio, tá? Isso ajuda bastante, gente. Olha só. Observe. Tá? Ó, daí a gente vai fazendo e fica como se fosse o limão com a manchinha como ele tem dentro. Ó. Tá? Olhem só. Ficou bem bacana. Agora eu vou pegar o meu pincel um pouquinho maior. E vou pegar um pouquinho do branco para fazer essas luzes aqui um pouquinho maior, com batidinhas também. Depois eu vou ter que talvez retocar um pouquinho, porque ela ali. Para não ficar muito, para poder dar umas luzes, a gente tem que fazer isso aqui, tá? Retocar, porque a luz inicial que eu tinha dado com o branco, o tecido absorve bastante, gente. Então tem que fazer assim. Aqui embaixo também, que eu queria antes, já até que eu dei também aqui, né? E aqui assim também, ó. Aqui assim, ó. Pode fazer sem medo. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso limão siciliano, tá? Agora, nós vamos fazer o limão que está... Esse limão aberto. Certo, gente? Nós vamos, então, agora pintar esse limão aqui, que ele tá aberto pela metade, né? Então, as cores que eu vou usar agora vai ser um pouquinho do amarelo ouro. Eu já passei o diluente para adiantar. Eu sempre penso que o diluente não tem mistério. A gente pode passar bem tranquilo, né, gente? Vou passar só um pouquinho de amarelo ouro aqui assim, para não ficar muito a outra cor que eu quero botar, que é o caramelo e o siena natural. Tá? Então, vou botar um pouquinho desse aqui, um pouquinho com o amarelo canário, também mesclando. Essas duas cores. Agora, eu vou pegar aqui, ó, gente. O caramelo, o siena e um pouquinho do amarelo ouro. Essas três cores, e eu vou fazer uma mescla.
tá? Fazer uma mescla. Passar um pouquinho mais aqui do meu amarelo ouro. Aqui, ó. Certo? E vou passar aqui assim, ó. Nas partes aqui assim, ó. No contorno desse limão. Ó. Passando aqui assim, ó. Puxando. Eu faço o contorno e puxo para dentro, tá? É como eu gosto de pintar. Primeiro fazer bem o contorninho e depois puxar então para dentro com o pincel a tinta. Daí ela não fica... Eu acho que fica melhor pintada. Contorno sempre dá um bom acabamento na pintura. Isso é muito importante, gente. Um bom acabamento. Então, olhem só. Vou pintando aqui assim, ó. Ao redor dessa parte de baixo. Ou fazendo dessa mistura que eu fiz. Como já falei, eu já passei o diluente. A tinta desliza bem melhor, né, gente? Desliza bem melhor. Então, puxar um pouquinho aqui do amarelo ouro. Fazer um pouquinho mais fraco a cor. Pra botar aqui assim na parte daqui, ó. Essa parte aqui. Porque aqui vai vir uma camada bem escurinha de amarelo ouro. Um contorno. Nesse aqui vai ser o amarelo ouro. Então, não quero fazer igual. Então, misturando bem com o siena natural e o amarelo ouro para dar esse realce. Aqui. Ó. Bem em cima do contorno, tá, gente? Isso é muito importante. Ó. Em cima do contorno. E mesclo pra dentro, assim, ó. Vou mesclando a tinta. Certo? Não ficar uma dualidade de cores. Uma coisa que eu falo muito, e eu acho muito importante isso, que não fique essa dualidade. Então, olhem só. A parte do amarelo, com o siena, essas cores que eu mesclei aqui. Caramelo, o siena natural e o amarelo ouro. Olha só. Mesclando mais assim para ficar um pouquinho mais forte essa tonalidade. Mas assim, ó, tá? Essa parte de baixo que eu vou deixar assim. Essa parte aqui do limão, porque aqui já vai ser toda clara. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Pode ter pegado essa parte aqui do limão, né? Então, deixa um pouquinho mais clara ali. Mais forte, aliás. Tá? Depois, quando eu for usar um pouquinho do branco, então eu posso mesclar e botar um pouquinho mais de luz. Certo? Mas agora, por enquanto, eu vou deixar assim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a tinta pura do amarelo ouro. Eu não fiz um contorno aqui, ó, duplo. Mas eu vou botar, tá? Assim, ó. Com o amarelo ouro, bem em cima do risco. Olha só. O amarelo ouro, bem em cima do risco. Colocando. Meu pincel, esse aqui, nem tem mais número, mas é o pincel número 6. Porque para fazer isso tem que ser um pincel pequeno. Eu tô fazendo a largura do pincel, tá, gente? Então, daí assim eu já faço o tamanho que eu quero. É um desenho que ficou grande esse aqui. Nós estamos na segunda parte, então, deste nosso desenho. Você que está chegando, se não é inscrita no canal, se inscreva. Tá? Se inscreva. Já vai deixando o seu joinha. Já vai... coloque algum comentário se tiver dúvidas. Certo? E ative as notificações. Isso é muito importante, porque vocês vão receber esse vídeo em partes. Então, é importante a gente ter as notificações ativadas para vocês saberem quando é que eu estou lançando a segunda parte. Aliás, agora vai ser a terceira, porque essa é a segunda parte. A primeira parte foram as folhas. Olhem, gente, eu tô passando bem em cima aqui, ó. Bem em cima do risco, tá? Aquilo que eu falo sempre, tá? Bem em cima do risco.
Então, a primeira parte foram as folhas. Essa é a segunda parte. Depois tem mais uma parte que vão ser as flores. Então, ativem as notificações para receber os vídeos, os avisos, né? Quando a gente está postando um vídeo. Viram como é que ficou? Ficou bem amarelinho, porque é o amarelo ouro, né? Assim. Eu vou pegar um pouquinho agora da cor marfim, tá, gente? Tô usando a cor marfim. E vou mesclar um pouquinho com a cor cinza claro. Essas duas cores. Que é a cor que eu vou fazer aqui assim agora, ó. Eu inicio sempre na cor mais clara. E posso misturando já com o branco. Tá? Aqui, ó. Vou colocando aqui assim, ó. Vou pegar um pincelzinho menor para fazer os detalhes bem pequenininhos. Aqui assim, ó. O encontro dessas cores aqui, ó. Tá? Tô mesclando aqui bem direitinho. Aqui assim, ó. Vocês já vão ver, ó. Vou botar um pouquinho do cinza já aqui, ó. Pra dar um realce um pouquinho mais escuro. Ó. Tá? Então, essa aqui é a cor marfim. Como eu passei o diluente, fica bem fácil pra gente pintar. A tinta desliza bem. Ó. Aqui assim, ó. E, gente, a gente vai seguindo o risco, tá? A criação não é do nada, então a gente vai seguindo o risco, só botando as cores no lugar certo. E depois você também que tá pintando, você pode também inovar. Quiser um pouquinho mais forte, quer um pouquinho mais com um outro tom, um pouquinho mais escuro, né? Podem ficar à vontade para fazer, então, essa mescla, essas cores aqui. Certo, gente? Olha só. Deixa eu sacudir um pouquinho a minha tinta aqui. Pegar um pouquinho mais do marfim. Depois eu ainda vou passar o branco. Aqui assim, ó. Vou usar aqui assim, ó. Já vou passando um pouquinho do cinza aqui assim, ó. O cinza dá uma tonalidade um pouquinho mais escura. Tá? Olhem só. Não sei se vocês chegam a perceber isso. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas eu aqui, eu percebo direitinho quando a gente usa a cor que faz uma mesclagem. Você observe que eu não mancho, né? Não, procuro não passar perto do amarelo ouro, tá? Eu deixo o amarelo ouro bem nítido ali, como eu coloquei. São os gomos do limão, né? Vou passando assim, ó. Passando aqui assim. Sempre bem em cima do risco. Isso é muito importante. Então, nós estamos mesclando aqui, fazendo esse limão. Um limão siciliano. Olhem só. Com cinza, então, eu vou fazendo essas partezinhas aqui que são no contorno. Aqui, ó. Tá? Dá um tom um pouquinho mais escurinho nas bordas. Aqui assim, ó. Vou pegar um pincel um pouquinho menor para fazer esses meios ali.
Assim, ó. Não é um risco muito rápido de pintar, tá, gente? Não é rápido porque ele tem vários motivos, né? Assim, mas não é um risco difícil. Se vocês colocarem ali, vocês vão conseguir pintar direitinho. E depois ali na descrição do vídeo tem o tamanho desse modelo, desse desenho. Tá todo ele ali descrito. Tem o risco colorido, que eu sempre tiro o risco colorido. Tá? Então, eu sempre procuro colocar. E o risco, claro, né, preto e branco. Para vocês terem esse risco aqui. Já mostrei por ali como é que é a técnica que eu uso. Tá, gente? Então, vocês podem ver, observar. Vocês já vão ver. Peguei um pincel número 4. Um pouquinho menor. Vou fazer, então, essas partes que tá aqui no meio. Os gomos do limão. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Pronto. Fiz os gomos todos. Agora, no meio, eu vou querer colocar uma cor mais branca. Então, já tô colocando a cor branca aqui, para dar um pouquinho mais de luz nesses gomos aqui, tá, gente? Observem. Ó, um pouquinho mais do branco, né? E vou colocar agora um pouquinho do branco também ao redor desses gomos aqui, ó. Em algumas partes, para ficar um tom um pouquinho mais claro. Eu ainda não comecei a pintar os gomos. Eu tô na parte que é de fora dos gomos. Aquela película, né, que a gente tem, que o limão tem. A gente não, né, gente? Pessoal, eu já falei, vocês desculpem a minha voz, tá? Minha voz, ela tá bem rouca. Peguei uma gripe esse final de semana. E agora, né, tem que se cuidar. Vou colocando, então, um pouquinho do branco nessa parte que eu já pintei com marfim, para dar uma luminosidade, então, na parte aqui dos gomos do limão. Observem. Assim, ó. E vai tendo, né, gente? Ele vai ficando mais destacado. Olha só. Tá? Assim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar agora o amarelo ouro e o amarelo canário. Eu vou iniciar com o amarelo canário, tá, gente? Para pintar esses gomos. Olha só. Vou pintar bem aqui assim ao meio. Vou deixar essas partezinhas aqui, que são aquelas coisinhas dos gomos que tem, tá? Vou deixar meio clarinho. Vou botar um marfim ou um branco misturado. Assim, ó. Ó. Assim, ó. Essa parte aqui assim. E na parte que contorna o gomo, aqui assim, ó, eu vou colocar um pouquinho do siena. E vou puxar pra dentro. Assim, ó. Tá? Pra ficar um pouquinho mais
mais escuro, inclusive aqui na ponta também. Que é assim, ó. Tá, gente? Depois eu vou passar, geralmente é mais amarelo essa parte do meio, então eu vou deixar assim. Depois eu boto um pouquinho do amarelo ouro por cima, assim, pra fortalecer um pouquinho essa nossa, os gomos desse limão. Tá? Deixa eu pintar o meio completo pra vocês verem como é que vai ficar. Assim, ó. O bom é depois estar um pouquinho seco. Assim, ó. Puxo pra cá, assim. Ó. E o gomo vai se formando. Às vezes tem aqui no meio também tem alguns que... Assim. Tá, gente? Uns eu fiz, uns tá no risco, uns não tá. Não estão. Então não tem problema. Vocês podem ir fazendo. Então, olhem só. Vamos fazer mais um aqui. É o amarelo canário. Esse aqui. Vou aproveitar e botar um pouquinho do amarelo limão. Que assim, ó. Mesclar um pouquinho com o amarelo limão e o amarelo canário. Que assim. Que assim já boto um pouquinho do siena. Aqui assim, ó. Mesclando bem na pontinha. Né, gente? Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim também pode ter lado a lado. Pode ter aqui, ó. Um pouquinho do siena. Que assim, ó. E depois vem o amarelo, o branco. Pode ter os dois. Que assim, ó. Um pouquinho mais forte. Inclusive aqui assim, ó, pode ter um pouquinho mais forte também. Essas entradas que tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui assim, ó. Um pouquinho mais forte ali. Né? E depois eu coloco, então, o marfim aqui assim, ó. Não vou deixar ele assim, seco. Eu vou esparramar um pouquinho, né? Ele assim, ó. Assim, ó. Isso é muito importante também, tá, gente? Assim. Colocando ele pra cá, assim, ó. Assim. Fazendo tipo uma gotinha. Aqui assim. Uma gotinha aqui assim. Uma coisa que a gente vê muito também no limão, quando a gente olha, é ter uma gota assim, ó. Né? E passa assim. Tipo aqui assim, ó. Uma gotinha assim. E passa assim. A gente vê muito isso também no limão. Então aqui assim também posso ter uma coisa assim, ó. Tá? Então vamos pintando os outros aqui. Os outros gomos. Estou fazendo com o amarelo canário.
aqui. E na borda aqui em cima com o siena. Para fazer uma voltinha. Opa. Ali. Depois eu vou fazer o branco. Deixar secar bem a tinta para fazer o... Já fiz 2 mostrando, né? Então depois eu faço o outro mostrando melhor. Eu faço tudo junto. Pintar todos com o amarelo canário. E aí, minha gente, tá quente ali no lugar que vocês estão? Hoje o dia aqui tá super quente. Nossa. Acho que por isso essas gripes que vêm, né? Essas mudanças de temperatura. Deixa escrito ali nos comentários de onde vocês estão assistindo, da onde vocês são. Isso é importante para nós também conhecer vocês um pouquinho. Ó, sempre bem em cima do risco, tá, gente? Observe aqui, ó. Bem em cima do risco. Pego um pouquinho do siena natural e vou também mesclando esse contorno aqui, ó. Fazendo assim, ele fica mais detalhista, fica mais minucioso, né? Olha como tá ficando bonito o nosso limão. Aqui assim, ó. Passei o diluente, mas acho que já tá meio seco o tecido. Tá quente hoje aqui. Nós ficamos muito felizes, gente, que domingo atingimos 13 mil inscritos. Pode parecer pouco, mas quem iniciou, né, com 1 seguidor, nossa, estamos muito felizes mesmo. E eu acho que é assim a nossa vida. São as pequenas conquistas que nos deixam felizes. Não adianta, não é muitas conquistas, muitas coisas. É nas pequenas coisas, eu acho que nós vamos crescendo, né? E a gente está feliz, sim. 3 mil seguidores, olha, gente. Tô botando aqui um pouquinho do amarelo limão, tá, gente? Mesclar aqui, ó. Junto com o amarelo canário aqui, ó. Gente, também eu não fiz mais lives, porque não tive muito tempo à noite para fazer as lives. Então, a gente acaba não conseguindo fazer. Mas pretendo voltar a fazer lives, tá? Pretendo voltar, gente. Vou botar um pouquinho mais de amarelo limão nesse aqui também. Diferenciar um pouquinho. A gente bota um pouco mais de amarelo limão, né? Aqui assim, ó. Vocês sabem que a pintura a gente não tem muito mistério, assim. Eu acho que a gente tem que descobrir o dom. Onde mais eu consigo, né? Desenvolver o dom. E tem vários tipos de pintura, gente. Opa, tá tremendo a minha câmera aqui. Desculpa, gente, eu não tinha visto, tá? Olha só. Que às vezes o meu braço, ele pega na frente da câmera e ela
E ela faz isso. Olha, se fez bastante, vocês me desculpem, tá, gente? Fazendo aqui assim, ó. Vou botar um pouquinho mais o amarelo canário aqui na tampinha. Pra poder fazer esses gomos, finalizar esses gomos, né, gente? Tem mais 2. Olha só, tá ficando bem bonito. Pelo menos, tô achando que tá ficando bem bonito. E esse aqui, o último gomo. Então, botando aqui por cima, aqui. Depois eu vou mesclar um pouquinho com siena natural, como eu fiz com os outros gomos. Ali. Aí eu boto um pouquinho do siena, não muito, porque o siena são só detalhes, né, gente? Que assim, ó. Puxo pra dentro, sempre assim, ó. Colocar na pontinha, mas dá uma puxadinha aqui assim, ó. Ali. Não precisa ser todos eles iguais, tá, gente? Não precisa ser todos. Eu vou pegar o pincelzinho que eu tenho aqui, que é pequeno, que é mais fininho. E vou botar aqui com a cor branca. Aqui assim, ó. Misturada com o marfim. Já vou dando a luminosidade junto. Vou pegar o meu pincel pequenininho aqui. Aqui assim, ó. E puxar o gomo pra baixo. Ali, ó. Pontinha, né? Pra baixo. Aqui da mesma forma. Tem aqui assim, ó. Assim. Aqui ela tem um pouquinho aqui pra cima também, assim. Aqui eu vou fazer tipo uma gotinha. E vou fazer um puxadinho assim, ó. Que também tem isso, tá? Nos gomos. Aqui eu vou fazer com o meu, assim, ó. Assim. Aqui eu vou fazer também dessa forma assim, ó. Tá? Vou colocar um pouquinho. Vou diluir um pouquinho na água a cor siena. Porque ela vai ficar mais líquida e ela vai pegar melhor no tecido. Aqui assim, ó. Pincel bem na pontinha, gente, assim, ó, leve. A mão tem que ser bem leve, gente. Não podemos fazer umas coisas carregadas, pesadas, tá? Bem leves. Bem leve. Na verdade, é leve. A mão bem leve. Assim, ó, passar assim, depois vou passar um pouquinho o outro também. Passar aqui assim, ó. Siena, vou misturar um pouquinho com marfim, ficar a cor um pouquinho mais clarinha.
Se você não tem essas misturas, pode usar as cores que vocês têm, gente. Ou siena natural com o marfim dá ocre, ouro. Se tiverem o ocre e ouro, podem fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Pode ser o ocre e ouro, tá? Assim, ó. Depois eu vou usar... Ó, e aí eu vou manchando, né, esse limão, fazendo algumas pontas assim, mais escurinhas. Aqui, ó. E agora eu pego o marfim, tá, gente? O marfim. E vou fazendo aqui assim, ó. Por dentro. Essa parte que o limão tem, né? Que é próprio do limão também ter um pouquinho mais claro. Assim, ó. E também de baixo pra cima, assim, ó. Não é só de cima para baixo, mas também do centro para fora, tá, gente? Do centro para fora também é importante a gente mesclar. Aqui, ó. Fazendo esse redondinho aqui. Aqui assim, ó. Aqui assim, aqui assim, ó. Aqui eu vou fazer uma gotinha. Ali. Aqui assim. Aqui, como é o marfim, já vou fazer aqui no meio a própria cor que já tá por fora. Misturar o marfim com o branco. Pra fazer essa parte aqui assim, ó. Deixa eu dar uma mexida na minha tinta branca. Se ela ficar muito seca, não dá certo. Assim. Depois, como eu falei, esse branco vai ser sugado um pouquinho, tá, gente? Não pense que vai ficar tão nítido assim. Porque o branco, ele acaba sendo absorvido. Aqui eu vou fazer uma gotinha. Mas uma gotinha do gomo. Não uma gotinha diferente. Uma gotinha assim, tá? E vou colocar um pouquinho mais aqui no meio. Tá, gente? Com o branco. Vou lavar aqui. Pra dar uma luminosidade um pouquinho maior. Aqui assim, ó. Vou colocar um pouquinho do branco. Aqui assim, ó. Aqui assim. Observem que eu tento tapar o risco, tá? Aqui assim, ó. Assim, ó. Então, aqui também tem um pouquinho. Reto aqui assim, ó, né? Assim. E assim vai formando, então, os nossos gomos, gente. Nem todos são iguais, né? Não existe, os gomos não são iguais, a natureza, ela é perfeita, então ela é criativa. Então os gomos são assim. Eu acho que essa que tá a beleza da natureza. Só tô dando uma retocada aqui, para ficar bem mais um acabamento nesses gomos aqui. Então tô fazendo um acabamento bem legal. Aqui, ó.
Vou colocar um pouquinho de branco também, gente. Aqui assim, em algumas partes aqui, ó. Não todas, tá? Só para dar uma luminosidade. Assim, ó. Assim. Então, o nosso gomo tá formado, tá pronto. O nosso limão, aliás, a nossa metade do nosso limão tá pronta. Né? Eu vou diluir um pouquinho aqui na minha tarjeta, um pouquinho do siena natural. Vou diluir. Que eu já tô diluindo aqui. Não tá aparecendo pra vocês, mas eu tô diluindo. E eu quero botar um pouquinho. Tá, gente? Aqui assim, ó. Eu acho que aqui falta um pouquinho aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Pra formar esse acabamento no nosso limão. Tá? Passei um pouquinho do amarelo canário também. Deixa eu dar mais uma umedecida aqui também. Eu gosto de diluir um pouquinho da água para que ele possa deslizar bem a tinta. Então assim, ó, a gente vai diluindo aqui, ó. Principalmente nessa parte aqui que tem a junção desses dois limão. Esses dois limões. Ó. E fica, gente, vou testar que bonito. Aqui, da mesma forma, que assim, ó. Vocês já me perguntaram se esse risco sai. Eu disse assim, olha, com o tempo ele sai. Mas ele é um risco que eu tenho já vários vídeos ali no canal que explica como é que eu tiro os meus moldes. É maravilhosa essa técnica. Nossa, não tem explicação o que é de bom. A nitidez dos vídeos, dos riscos, aliás, desculpa. A nitidez dos riscos. Muito, 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 muito boa. E outra, os riscos vocês têm para sempre. Quem tira com carbono, experimenta essa técnica. Vocês vão ver. Maravilhosa. Não tem explicação. Pronto, gente. Tá pronto o nosso limão. Então, esta é a segunda parte. Então, nós vamos depois pintar a terceira parte. Como eu falei, se inscrevam ali no canal, ativem as notificações, para que vocês possam receber, então, os vídeos novos que nós vamos postando. Certo, pessoal? Então, bora lá misturando as tintas.